Provérbios capítulo 4, versículo 14 diz assim: não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus, evita-o, não passe por ele, afasta-te e não se detenha, pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, em outra tradução diz a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Na outra versão fala que vai brilhando até ser dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Repita comigo: o ímpio não sabe onde tropeça. Ele não sabe. É por isso que quando você tenta conversar com uma pessoa ignorante acerca das verdades espirituais, ignorante acerca dos fatos bíblicos, não tem como argumentar com a pessoa assim, porque ela vai trazer a opinião dela já formulada em um âmbito e um padrão religioso. Ela vai trazer de um padrão religioso e não de um padrão revelador, restaurador e transformador. A palavra de Deus, ela por si só, quando lida, meditada, ela traz para você transformação, revelação. Quer ver um exemplo? Quando você diz assim, ouvindo a palavra que o Senhor diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando você lê um texto assim, quando você caminha dentro de uma realidade assim, João capítulo 7, versículo 37, isso mesmo. Quando você lê um texto assim, Jesus ele está falando: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Você para fazer uma análise do que você está lendo, ou simplesmente você já tem uma percepção clara do que a Bíblia está falando? Porque a Bíblia diz: aquele que crê em mim, mas ele põe um parâmetro, como diz as Escrituras. As Escrituras apresentam Jesus como aquele que te toma pela mão direita e te põe de pé, aquele que perdoa os seus pecados e te purifica de toda injustiça, se você pedir perdão e se arrepender, aquele que no vale da sombra da morte está com você, aquele que te guia a pastos verdejantes, aquele que te leva às águas tranquilas, aquele que te dá bom descanso, aquele que ajuda você a caminhar quando as coisas estão difíceis. Se você crê nele, pautado nas Escrituras, você vai estar sendo levado a um nível sobrenatural de Deus, onde o seu interior vai ser revelado, e vai gerar fome em você, e vai gerar sede em você, desejo de chegar mais perto de Deus, desejo de se aproximar de Deus. Agora, mas quando você lê: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, e você foca só na parte boa do negócio, e você foca só na parte do avivamento, você esquece que antes de chegar nas águas que fluem do seu interior, a sua fonte precisa ser curada, e a sua fonte vai ser curada pela palavra, e a meditação na palavra vai te conduzir a um outro nível de fé. Nós precisamos observar a transformação que a palavra de Deus gera em nós, mas ela vai gerar de dentro de nós.
Porque não tem como de uma mesma fonte não jorra água doce e amarga. Ou é doce ou é amarga. Você não pode buscar manga nessa época de manga, não pede abacate. Até que parece, as folhagens, tudo. Mas Deus falou, abacate, até o último dia você vai produzir abacate. E se você não produzir certo, você vai prestar conta, porque eu te fiz para gerar abacate. Mangueira, você tem que gerar manga, até o dia de final o seu dia aqui. Se você não gerar, você vai prestar conta. Você sabia disso? Que todo animal, toda planta geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus? Então aponta para o irmão aí e diga assim: manifeste. Eu gosto de usar essa palavra porque tem gente que assusta. Manifeste, porque tudo que manifesta é luz, gente. O diabo que habita em trevas, ele não manifesta. O que manifesta é luz. A luz chega, Efésios 5,14 diz isso. O que manifesta é luz. A luz chega, o diabo entrega as obras dele. Então não é você que chegue a falar, ó diabo, não. Você vai usar autoridade. Sai em nome de Jesus, pega as suas forças em nome de Jesus, aí sim. Mas essa é a realidade. E onde que a gente aprende isso? Com o revelar da palavra. Então, se a palavra não mexer com as suas entranhas, se a palavra não mexer com o seu eu interior, com o seu homem interior, você não vai conseguir, e não consegue mesmo, irmãos, ter um entendimento plausível e claro da palavra de Deus. Você não vai conseguir ter um entendimento de quem você é, quem você está fazendo aqui, de onde você veio e para onde você vai. Você não vai conseguir ter um entendimento claro de que Deus te fez para brilhar contra as trevas espirituais da maldade, porque a palavra diz, né? A palavra é bem clara: a vereda do justo é como a luz da aurora, da alvorada, que brilha cada dia até ser claridade perfeita. Amém?